Graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Que o Senhor possa nos iluminar, amém? Para que a gente possa prosseguir na nossa jornada, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé, a gente orar um pouquinho, só para a gente agradecer ao Senhor aí e pedir que o Espírito nos ilumine. Pai, nós cremos no Teu poder, cremos na unção do Teu Espírito e cremos também que nós não estamos aqui por acaso. Nós sabemos que Tu és um Deus de propósito, nós sabemos que Tu és um Deus de graça, nós sabemos que Tu és um Deus de orientação. Portanto, Santo Espírito bendito de Deus, nós clamamos a Ti, nos dê discernimento, nós clamamos a Ti, nos dê orientação, nós clamamos a Ti que nós possamos mesmo ter da Tua revelação, para poder orientar, para poder ser orientado por Ti, para poder passar algo que Tu coloca no nosso coração. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que Tu és um Deus de louvor, de graça, de unção. Pai, nós estamos aqui porque nós somos dependentes do Teu amor, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua unção, dependentes daquilo que Tu tens, Senhor, para que cada um de nós possa sair daqui melhor do que entrou. Porque não é o nosso propósito é uma melhoria contínua, melhorando a cada dia, discernindo a cada dia, Pai, e nos posicionando na direção correta. Ilumina, Pai, o nosso pensamento, a nossa vontade, ilumina aquilo que Tu sabes que há de desabrochar em bênção para a nossa família, há de desabrochar em graça para o nosso dia a dia, há de desabrochar em graça para a nossa congregação, para o nosso trabalho, Pai, profissional, há de desembocar em graça, Senhor, para todos aqueles que estão à nossa volta, para os nossos amigos, os nossos parentes, nossas esposas, nossos filhos, netos, bisnetos, toma conta. E em nome de Jesus, nós possamos ser certeiros, Senhor, e dirigidos mesmo pelo Teu Espírito, com a graça e com a unção de tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podemos sentar. Graça e paz. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai fazer mais um bloco, né, uma etapa da nossa caminhada de planejamento financeiro com foco bíblico, rumo a que a gente tenha alguma coisa prática, não é? A base que eu estou pegando, eu continuo pegando a base aqui do nosso livro que nós editamos o ano passado, Poder da Inteligência Espiritual nas Finanças, e é muito bom porque a gente vai poder falar alguma coisa prática, né? E nessa viagem que nós estamos fazendo, nós demos algumas referências na semana passada e nós saímos daqui com uma missão, amém? A missão que nós saímos aqui é a missão de orar, é a missão de pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, pedir para o Espírito Santo abrir o nosso caminho, pedir para o Espírito Santo dar uma direção, porque nós vamos nos preparar para montar um planejamento, nós vamos nos preparar para estar aptos a enfrentar o que vem aí pela frente. Amém? E quando a gente ora, a mente da gente abre. Então eu não vou perguntar aqui quem orou, né? Porque eu acho que todo mundo aqui quer melhorar, então acho que todo mundo orou, amém? Todo mundo está firme, todo mundo acha que realmente nós vamos abrir uma vereda diferente daqui para frente. Então, nós montamos uma visão em cima dos 4 pilares, né? Nós falamos lá de visão, que nós já falamos na semana passada, nós vamos fazer um planejamento, nós vamos procurar fazer uma execução de uma ferramenta, que é o orçamento, para dirigir para o planejamento, e nós vamos entender um pouquinho como que se faz o controle e monitoramento. Nada mais é do que a gente está elaborando e fazendo, repetindo, usando as ferramentas que também tem no meio empresarial, né? E nós estamos aqui nada mais que fazendo um PDCA. P de plano de planejamento, DO de fazer, executar, C de checar, que é o importante, e A de agir novamente com retroalimentação, para que a gente possa, a cada ano, ter um caminhamento diferente. Então, hoje, a gente vai procurar focar, eu gosto muito do Marcos 14:38, que diz assim: vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Repita após mim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, às vezes a gente acha que nós estamos prontos, sempre, né? Mas é o espírito que está pronto. Nós não estamos prontos, porque a carne não se converte. Então, a gente olha
E vai fazer algumas coisas e acha que já está bom. Então nós vamos ver alguns pontos que pode dar atrito, ou seja, algum ruído que pode reverberar na nossa composição do planejamento. Tem muita coisa que atrapalha essa nossa composição do planejamento. Então uma delas é o cuidado com os sintomas de Mamon. Mamon quer nos enganar. Diga, Mamon quer nos enganar. Mamon é o Deus minúsculo, pagão do dinheiro. Lembra? Você não pode ficar entre dois senhores. Ou você vai servir um outro, ou você vai servir, amar um, odiar outro, odiar um e amar o outro. E a gente, às vezes, sutilmente, não entende como isso acontece na nossa vida. E Mamon vem e ele costuma dar toques. E a gente tem que estar sabendo que vai atrapalhar a nossa vida, porque essas estratégias vão fazer com que nós nos percamos no meio do caminho, amém? Então, nós não queremos nos perder. Como nós não queremos nos perder, nós sabemos, que lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, amém? Por isso que nós oramos. Deus vai revelar a você, apesar das artimanhas de Mamon e a mim, através do Espírito. Então, a gente às vezes não percebe, mas, por exemplo, às vezes a gente fica muito voltado para as necessidades imediatas. Lembra? Nós não vamos falar, porque se a gente entrar, a gente se perde um pouquinho. Aquele fato de Jesus, em Mateus 4, de 1 a 11, nós não vamos ler, quando Jesus está sem comer, né, 40 dias, sem comer, 40 dias, e ele vai para o deserto. Então, às vezes, a gente é atraído, lembra quando, o que ele fala? Ele diz, mas me vangloria que eu vou chegar para você, vou te dar pão, vou te dar... Está sabendo que a pessoa está com fome, na vida financeira também é assim. Às vezes nós estamos com uma necessidade premente, e vem alguma coisa ali de bandeja e o sujeito faz, o sujeito executa. E ele executa de uma forma que você fala, mas como que pode, né? Ou às vezes ele olha, ele tem uma coisa que ele imagina, ele quer trocar de um emprego, alguma coisa, aquilo vai dar poder, como o diabo fala para Jesus, eu te dou poder, você vai reinar sobre todas as ações, e você não percebe que você está indo fora de um propósito, de um princípio. É interessante a gente entender isso. Houve uma época que eu fui atender uma pessoa, isso na minha vida profissional mesmo, mas não tem jeito. O santo se mistura com o profano, e você quer passar alguma coisa, e ele veio me contando que ele tinha um emprego, não era grande diferença, mas aí surgiu um novo emprego para ele ir para um local, um país longe, né? E o sujeito, e aí, como que é, né? Casado, com 2 filhos, e ele tinha uma passagem uma vez por ano, né? Quando ele começou a falar, e eu vi que a vantagem não era tão grande, eu disse assim, mas você tem alguma direção para saber se Deus tem uma direção para você ficar longe da tua família 1 ano? Você tem esposa, você tem filhos pequenininhos, né? Não, mas aí eu vou dar conforto para ele. Não, mas você sabe se o Espírito de Deus é isso que ele quer para você? Você vai ficar longe dessas criancinhas 1 ano, deixar sua mulher sozinha aqui. Então, você vê, o Mamon fornece uma coisa para você, que é um engano, é uma coisa meio... E você olha e acha, aquilo tem um alinhamento. E não tem muitas vezes. Então, cuidado. Então, confiar verdadeiramente no Deus verdadeiro, né? Porque senão você vai achar que está tudo certo. É interessante. Então, quando você vai montar as estratégias e montar as coisas que nós estamos partindo, oramos, o Senhor abriu a visão, vai abrir a visão, vai continuar abrindo. Nós estamos partindo para montar ferramentas para a gente ter planejamento. E a primeira ferramenta para o planejamento é um orçamento. Ninguém começa nada sem recurso. Deus, quando mandou o povo do Egito sair, a primeira coisa que você vai olhar, ler, você fala, mas como que pode? Eu, quando comecei a investigar muito isso, né? Deus fez isso com o povo, perguntou que cada um traga o seu recurso, sua correntinha, sua coisa. Não tem jeito, como que o povo ia sair de lá sem recurso? Quer dizer então, por isso que nós falamos que o assunto financeiro também é um assunto espiritual, porque ninguém faz nada sem recurso. Neemias, quando teve no coração dele, aí eu vou lá, vou fazer a primeira coisa que veio, ele começou a orar,
Um copeiro começa a orar, né? E ele começa a orar, de repente vem coisas sobre ele, ele faz um planejamento em meses, porque ele volta outra vez, toca no coração ali do faraó, ele vem e faz, e o sujeito ele dá um discernimento, e dá uma relação de quê? De coisas, ele dá uma relação de recursos para que ele possa fazer. Então, você não faz nada sem recurso. Você tem que entender isso. Ah, mas eu só... Não, você não pode focar no recurso. Você tem que focar no Deus do recurso e nos propósitos desse Deus. Esse é o problema. Às vezes você foca no recurso e vai confundir um pouquinho uma coisa com a outra, por isso que nós vamos falar. Então, essa primeira coisa, cuidado com os sintomas de Mamon. Mamon, ele emite alguns sintomas. Vou fazer o meu orçamento. Tem um carro, que esse carro tem 1 ano, 2 anos de uso. Aí, eu já vi muito isso acontecer, o meu vizinho, ou todo mundo do condomínio, tem um carro que diferente, que tem uma tecnologia diferente. Pera, e eu vou todo necessitando desse carro, ou esse carro vai ser mais uma vitrine, que tem todos aqueles vidros, não é só de propósito para você enxergar, para você também ser visto. O que eu quero mostrar com a informação de que eu preciso trocar esse carro? Será que eu preciso trocar esse carro? Será que eu necessito? Será que precisa? Quando eu vou trocar de carro, meu filho, pai, mas esse carro tem 100 e tantos cavalos, porque você não compra um de 250? Eu falo, para quê? Eu não gasto nem esse cavalo que tem aqui, eu vou precisar dessa cavalara toda aí, essa manada de cavalo, para que isso? Eu preciso? Não, eu não preciso, eu necessito. Então, Mamon começa a te enganar, puxa, você vai ficar muito legal com esse carrão aí, todo mundo vai saber que você é um sujeito vitorioso, você se afunda para comprar aquilo, mas você faz. Então, Mamon engana, como quis enganar Jesus, mas Jesus, pela palavra, contrariou cada ponto do inimigo, amém? Mamon é mais um deles, aquele era um diabão, e Mamon é um outro elemento que quer te enganar, amém? Então, precisa tomar esses cuidados, cuidado. Às vezes o sujeito tem, eu já vi gente que tem muito, e fica tão enebriado para fazer esse orçamento, porque ele tem muito. Então ele acha que ele não precisa fazer. Mas ao mesmo tempo, você conversa com ele e vê que ele tem medo de perder o que ele tem. E o outro é pobre e tem medo de faltar a comida. Então fica naquele dicotomia. Um sujeito tem muito, ele fica com medo de ficar pobre, e o pobre acha que não vai ter o suficiente, então ele nem põe no papel, ele nem faz nada, ele nem quer ter orçamento, porque ele fala, para que eu tenho pouco? Mentira, Mamon quer te enganar, porque tudo aquilo que pode ser medido é aquilo que verdadeiramente pode ser controlado. Aquilo que não deve, não pode ser medido, verdadeiramente não vai ser controlado. E Mamon quer que você não controle, amém? Essa é a missão dele. Se você não controlar, vai ser uma beleza, porque a bagunça vai vir, o problema vai vir e as coisas vão acontecer. Então, cuidado com esses sintomas, né? Então, essa constante tribulação financeira não é normal todo mês você ter. Pode perceber, quando você tem um problema financeiro, eu já atendi pessoas, já vi isso em empresas, toda vez que você tem um problema financeiro, parece que o mês nunca fecha. Você tem problema todo mês. Não é uma coisa normal. Às vezes você até ganha mais, mas você continua lutando com aquele problema. Isso é normal? Não é normal. Mamon já tomou conta de alguns lados da sua vida e que isso não está te dando tranquilidade. Você vai perguntar, na média, o sujeito às vezes tem recurso muito maior do que todo mundo. E ele tem problema. Como que pode o sujeito estar acima da média? Gente, a média de salário do brasileiro é R$ 2.900. Amém? Ah, não vivo. Ok. Mas a grande maioria tem uma média maior do que essa e luta tremendamente com isso, todo mês. É um sintoma de Mamon, que você está sendo controlado por outra coisa. Você não controla, você está sendo controlado. Então, vá tomando conta desses problemas. Vá tomando conta dessas ações. Isso não é normal. Puxa vida, o cara ganhou, tem 13º, tem isso, vem no final do ano, ganha, e está sempre faltando. Não consegue fechar a conta. Mas ele não percebe, porque muitas vezes isso é tão sutil, que ele acha que isso é normal. Não é normal, né? Avaliar o histórico.
ter condição de avaliar o histórico, verificar o que aconteceu, porque vai ter muitos casos em que você vai olhar, você vai ver, e você vai falar, ué, mas como que pode isso estar acontecendo outra vez? Então, esse desconforto nessa gestão financeira não é algo normal, esse desconforto não é algo que pode acontecer assim, puxa, mas aconteceu, eu não vi e estou achando que está tudo certo. Não está nada certo. Lá em Ageu, não precisam abrir, mas só para a gente tocar e para ver, nós temos que reconstruir isso, entendeu? Você tem que olhar o que está acontecendo no seu histórico, porque ninguém planeja nada sem olhar um pouquinho para o retrovisor. Para você poder olhar no para-brisa, você tem que olhar no retrovisor o que aconteceu. Se o seu histórico é um histórico constante disso, cuidado, cuidado. Mamon está agindo, você não está percebendo, porque não é normal você viver necessitando e com problema de fechar seu orçamento, mesmo quando você ganha acima do que é normal. Então, ó, vejam, Ageu 1, 5b a 6, diz assim, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Amém? Você tem que desconfiar. Não pode muita coisa acontecer toda vez. Ah, mas eu estou com um problema diferente, e eu estou com um problema de saúde, e eu estou com um problema de uma coisa que quebrou em casa. Eu estou, ok, continua não sendo normal. Porque se você ganha o suficiente na média, você teria que ter uma reserva técnica emergencial para fazer isso, sem ninguém sentir, sem ninguém ver nada, sem tua família saber, sem nem fazer cócega. Por quê? Porque realmente não foi feito no passado. Então você olha no retrovisor e não tem histórico. Você diz, puxa, mas aonde eu vou? Aí você fica sem lugar para ir. Então, cuidado, né? Cuidado, porque às vezes a gente olha essa mentalidade de escassez, sabe? Ô vida! Ô céus, eu nunca tenho, será que eu vou ter? Então, um tem medo de ficar pobre, o outro já é pobre, acha que nunca vai dar, portanto ele não faz um planejamento, porque ele acha que vai dar tudo certo, no final dá tudo certo. Mentira, Mamon quer te enganar, e se você está disposto a ser enganado, ele vai continuar a te enganar. Compras compulsivas, às vezes você chega num lugar, nunca imaginou que ia acontecer, o que você ia comprar, e você vai lá porque alguma coisa te tocou, você não está bem emocionalmente, ou você tem alguma coisa, você sai comprando, não é? E aí você olha, mas como? Eu conheço gente que eu tive que atender, porque vai viajar para o exterior, e se endivida de tal maneira que ele não consegue carregar as malas com que ele entrou. Sai, compra mais 2 malas, mas ele foi planejado para isso? Estava no planejamento dele? Se está no planejamento, gente, toca a bala. Amém? Tudo é assim, tem seu tempo, não tem problema algum. O sujeito vai comprar um carro muito bom, sem problema algum, mas aquilo tem que estar planejado e aquilo não pode interferir no seu planejamento, no seu dia a dia, na sua família. Afinal de contas, como nós falamos lá atrás, ninguém faz nada significativamente sozinho, então você é uma equipe. Muitas vezes você toma conta e toma posição de alguma coisa que vai influenciar na sua esposa, no seu filho, no seu neto. Então cuidado. Então Mamon quer te enganar, dizendo com essas coisas, puxa, eu não consigo resistir a comprar aquilo. Existe um marketing de guerrilha que o cara vai acabar, e você vai e compra uma coisa que você às vezes não precisa, tá bom? Resistir essas coisas. Então, se a gente entender essa resistência, nós vamos chegar a um caminho melhor. Eu conto uma historinha no livro, que eu fui visitar alguém uma vez, e eu vi num canto, eu olhei para uma cadeira cromada, uma cadeira até bonita, mas ela só tinha 3 pés. Eu olho para aquela cadeira olha para mim, eu olho para a cadeira olha para mim. Sabe quando você não consegue ficar mudo? Né? Tem certas tentações que você não consegue segurar. Sem querer, eu estava ali com o interlocutor, que era o dono do local. Sem querer, vai de jeitinho, de outro. Eu consegui perguntar para ele, eu estou vendo aquela cadeira, bonita aquela cadeira.
aquela cadeira está ali porque eu estou vendo que ela falta um pé. Ó, vou te falar. Eu estava passando num lugar e eu vi que eles vendem essas coisas usadas, tá, e tudo mais, e eu vi essa cadeira. Mas eu achei interessante, porque eu achei o valor barato dessa cadeira. E ela é bonita. Eu falei, mas você tem algum lugar para colocar? Não. Você tem um projeto já do pé comprado para você restaurar? Não. Para eu achei que isso era uma oportunidade. Mentira. Mamão está te enganando, achando que você vai ter uma oportunidade que nunca vai ter. Eu voltei lá mais uma, 2, 3, 4, 5, 10, e a cadeira continuou lá, empoeirada, naquele local, mesmo sendo baratinho. Não, não é verdade. Mamão quer te enganar falando que você precisa o que você não precisa. Mamão quer te enganar falando que você precisa comprar uma coisa rápido quando você não precisa dessa coisa rápido. Mamão quer te enganar falando que você precisa efetivamente trocar um tênis quando na verdade eu não sei se você precisa. Muitas vezes você quer uma marca diferente, um tipo diferente. Tenho para fazer, está no meu planejamento, ok, troca. Amém? Então cuidado, ele é enganador, ele é sutil, ele é mentiroso. E ele fica colocando essas coisas na cabeça para que a gente olhe. E tem alguns locais específicos que soltam um tipo de espírito, que a gente cita um pouquinho aqui no livro, né? Las Vegas, Miami, Hong Kong. Você vai para esses locais, você entra em Miami, você já sente. É uma loucura, mas você sente. Nova York, você sente. Existe um espírito ali para isso, entendeu? Esse espírito é um espírito, você tem que entender que isso não é intangível para você, que nós cremos que cada um aqui ora, cada um aqui tem um espírito, e Jesus disse, eu vou, mas eu vou deixar o ajudador. Se você estiver ali, estiver em dúvida, está fora do teu orçamento, pergunta, ora, Senhor, eu preciso, eu necessito, isso tem alguma missão, então cuidado, mamão engana, tá bom? Outra coisa importante, nós falamos sobre essas resistências, esses sintomas, ataques de mamão além do nosso entendimento. Segundo ponto, o sujeito tem uma avareza maluca. Ele tem, e ele não usa. A avareza também é um ataque de mamão. Você precisa dividir alguma coisa, você não divide. Você olha e fala, vai faltar. Então você não doa, vai faltar, então você não doa, e a lei do fluxo te segura, né? Se a gente crê naquele Deus que é um Deus de semente, eu não semeei, eu vou colher o quê? Né? Cuidado, isso é um sintoma, é um ataque. Puxa, nós falamos as primeiras coisas das evidências, e nós estamos falando aqui desse tipo de ataque. Então se a gente entender lá Provérbios, a gente está passeando aqui para a gente falar quase tudo, né? Esse espírito de avareza e de cobiça, se a gente entender Provérbios 3, 13 e 15, diz assim. Provérbios 3, 13 e 15 diz assim. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Amém? Salomão está dizendo aqui, olha, a sabedoria é algo que nada se compara a ela. Então, cuidado. Se eu entendo isso, eu vou saber. Outra coisa, tá com a avareza, cobiça, que é diferente de você querer subir na vida, né? O sujeito cobiça tudo. Tudo que ele vê, ele quer. Tudo que ele vê, e a mídia te mostra isso. E você olha em conjunto e você fala, puxa, mas será que eu estou verdadeiramente precisando, necessitando, né? O sujeito olha e de repente vem o iPhone 19 e o cara já tem um 18, faz tudo que ele quer. Não, mas aquele tem um pixel que vai fazer, você vai tirar uma foto e o passarinho vai passar voando, não vai nem balançar a asa, você vai e compra. Porque o outro tem e você não percebe. Mas o que é isso? A cobiça. O que é isso? Eu querer estar na frente daquilo que o outro tem. Você não percebe, é sutil, mamão te engana, você acha que não é, e vai lá e pimba, e quer comprar. E aí,
a mídia toda vive te alimentando disso. E você vive consumindo, nós vivemos fazendo. Então, é muito perigoso isso, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Esse descontentamento constante, essa coisa que a gente olha e fala, puxa, mas será que bom, eu vou focar em outra coisa, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lá em Lamentações, diz isso 3:21. Isso, não, eu não vou para esse foco, nem preciso disso. Aí você olha e às vezes você percebe que isso vai te maltratando. Você não percebe. Depois vai fazer diferença no teu orçamento. E muitas vezes aquilo seria uma reserva técnica que você poderia deixar para uma emergência. Uma emergência. E as pessoas não percebem, as pessoas não fazem isso, as pessoas não atacam isso, né? Quer consumir da mesa para a boca, da mesa para a boca, da mesa para a boca. Eu ganhei, eu vou gastar, eu ganhei, eu vou gastar. Não, você vai ter um período em que pode ser que você precise de uma reserva técnica. Ah, mas não é avareza? Não, é prudência. Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, principalmente planejamento. Você faz um planejamento, você faz um orçamento de qualquer coisa que você vai fazer, uma obra de 20, 30, 10, ou um projeto de 30, 20, 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 100 reais, tudo que você vai fazer, tem que haver uma contingência, um contingenciamento naquilo ali. Por que contingência? É você olhar para uma coisa, analisar o risco, em gestão de projeto, ter um item só de análise de risco. Pode acontecer, pode acontecer. Eu tenho um plano de saúde, estou assim, mas pode acontecer algo que eu vou precisar de alguma coisa emergencial. Pode acontecer. Aí como que eu faço? Não, eu não tenho. Ô vida. Mas por quê? Porque eu não fiz a minha previsão. Eu achei que o meu orçamento ia ser montado em cima de tudo aquilo que era da mesa para a boca. Amém? Então, se você ordena pessoas, conversa com pessoas que às vezes têm dificuldades, mas não pode. Compra 12 bananas. Tem 3 pessoas em casa. E ele diz, as 12 bananas que eu comprei acabam em um dia. Não é normal. Eu tenho que regular. Ah, mas está regulando comida? Não, se você não tem problema, ok, deixa cada um comer 4 bananas por dia. Mas se você tem, é só regular, cada um vai comer por um dia, que essas bananas vão dar para mais dias, e você precisa disso. Funciona assim. Ninguém está morrendo, ninguém está passando fome, mas as pessoas não olham às vezes isso, e isso faz toda a diferença, né? Então, ataques de Mamon. A Mamon está atacando, né? A mão e você não percebe, servindo débito, serviço ao débito, débito, você olha, só tem débito no teu orçamento. Não, eu tenho que trabalhar nas duas pontas, no débito e no crédito, eu tenho que tomar cuidado. ênfase exagerada ao dinheiro, né? Quando você dá ênfase exagerada ao dinheiro, porque tal pessoa é assim, porque fez isso, tal pessoa tem uma Ferrari, tal pessoa... É bom ter, gente. A gente conhece gente que pode ter carro de 1 milhão, 2 milhões, não tem problema nenhum, ele trabalhou para aquilo, ele reservou, ok, qual que é o problema? Nenhum. O problema é quando isso está afetando o seu planejamento, está afetando a sua vida conjugal, está afetando a vida dos seus filhos. Então você tem que tomar esse cuidado. Essa ênfase exagerada ao dinheiro. Quando você dá muita ênfase exagerada ao dinheiro, o que acontece? Mamão olha e fala, aquele sujeito tem um preço. E se ele tem um preço, eu vou pagar. E se eu vou pagar, ele vai vir para o meu lado. E a gente não percebe. E as pessoas vai tomando uma proporção que a pessoa olha e diz, eu não percebi. Você não percebeu. Que aquele caso que eu contei aqui, se você for ver as declarações, né, os inquéritos, eu tive cuidado de ver alguns da Lava Jato, você vai ver ali pessoas, gente, que devolveram 70 milhões de dólares. Pessoas que olharam ali, alguns dizem, olha, eu estava assim, eu achei que 10 milhões de dólares, nós estamos falando de quase 60 milhões de reais. Estava bom para mim, primeira, segunda, terceira, minha geração estava bem. Mas quando eu cheguei nos 10, eu tive que chegar nos 120. Dá para pensar nisso ou não? Olha, não percebeu. Mamon, é real. É real, Mamon toma conta e você não percebe. Tem coisa boa? Sim, cuidado. Né?
Cuidado, existem efeitos e efeitos, você precisa tomar um certo cuidado, até para a gente poder galgar, até para a gente poder tomar conta, até para a gente poder, nós somos servos em tudo, né? E se a gente entender que a gente é servo mesmo, mas servo do Senhor, do Senhor dos Senhores, a gente vai entender que nós vamos para um caminho diferente e Ele vai nos proporcionar coisas diferentes. Servos em tudo. As riquezas não devem nos possuir, e sim servimos ao propósito do reino. Amém? Se você não tomar cuidado, a riqueza vai te possuir e você não vai servir aos propósitos do reino. E a nossa missão é servir ao propósito do reino. Amém? Outro ponto, então nós falamos dos sintomas, falamos nos ataques. O gestor organizado, focado nas obras do reino. Como que ele deve fazer? O gestor organizado, porque ele tem que focar em alguma coisa. Se nós vamos trabalhar em família, lembra que nós falamos? Olha, gente, vamos montar uma equipe. Ninguém faz nada significativamente sozinho. Eu tenho que trazer junto do meu planejamento minha esposa, eu tenho que trazer junto do meu planejamento meus filhos, quando eles já têm um certo entendimento. Porque a equipe toda trabalhando em conjunto vai fluir, vai dar resultado bom lá na frente, vai ter um posicionamento diferente lá na frente. Mas eu tenho que fazer com isso, com que as coisas aconteçam. Eu sou um gestor. E o gestor tem que fazer a coisa certa. O gestor conectado ao reino de Deus planeja, acompanha, ajuda, vistoria, admoesta isso constantemente. Mateus 6,33. Focar na obra do reino. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Essas coisas que nos serão acrescentadas, quando a gente entende isso, a gente passa a ter um novo foco, né? A gente passa a saber o que acontece. A gente passa a entender, em primeiro lugar, entender a soberania do verdadeiro canal com a fonte. E a gente engana, troca as coisas. Nós temos uma fonte inesgotável, que é o nosso Deus, amém? Quando Ele quer falar, haja luz, vai haver luz. Quando Ele quer aumentar, a sua porção vai aumentar. Quando Ele quer transformar 5 peixinhos e 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e para alimentar 3.000 pessoas, Ele vai fazer isso. Mas eu tenho que focar correto. Saber que a soberania de Deus, é algo que a gente tem que estar muito firme. Nós não pedimos para orar essa semana, então eu orei. Pensa, eu orei, coloquei ali e coloquei meus propósitos. Esse propósito vai fazer parte do meu orçamento, que vai fazer parte do meu planejamento. Perfeito. De repente aparece alguma coisa que desalinhou isso. O que eu não entendi muito bem o porquê disso. Eu olho e falo, o que eu vou fazer? Se eu entendo o propósito do reino, eu tenho que buscar o reino novamente. Um exemplo. E aqui nós não estamos falando exemplo para que vocês achem que tudo é céu de brigadeiro. Mas a gente tem que dar exemplo daquilo que a gente viveu. Né? Eu não tenho jeito de eu falar para vocês nada, a experiência vivida é uma experiência que não tem preço. Aquela experiência vivida no lapso do tempo é passado para vocês porque deu o resultado. Se deu o resultado para mim ou para alguns, com certeza, se tem propósito, vai dar resultado para vocês. Amém? Exemplo simples, nós morávamos aqui próximo ao centro, num apartamento, e os filhos falando muito, puxa, vocês podiam ir para uma casa, agora os filhos nossos, os netinhos estão crescendo, estão isso, é aquilo, né? Nós já estamos na fase do ninho vazio, e eu disse para minha esposa, mas nós estamos com o ninho vazio, né? Nós vamos fazer alguma coisa agora, que vou pensar tudo em fazer uma casa, porque você não vai fazer uma casa de 100 metros quadrados, mora num apartamento que tem mais de 200, você vai numa casa que tem, não vai, né? Tá bom, e aí começa e diz, eu digo para ela assim, vamos orar, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos orar, que eu falei na primeira aula, oramos, uma bela noite, levanto, tipo como eu levantei hoje, 4 horas da manhã, e aí quando eu levantei e eu comecei a fazer meu devocional, para mim veio tão claro como água, valor, preço, o jeito, local, sabe, não, local mais próximo disso, fazendo assim, menor, você não precisa disso, fazendo assim, veio claro como água.
eu disse, olha, não estou satisfeito em construir. Nós estamos numa fase em que nós temos que gozar coisa diferente. Eu acho que se a gente construir, nós vamos adquirir muito mais compromisso. E eu não sei se precisa. A gente, né, no apartamento tranca, vai e tal. E Deus me botou muito claro que a gente devia ficar num apartamento, um outro, até menor do que aquele, né, mas que tivesse organização para os meus filhos virem, 3 suítes, tudo certinho, mas não precisava daquele, que era 2 lances, 2 níveis, tinha escada. Eu disse, por que você... Vamos. Ela disse, perfeito, eu também vou orar. Orou, bateu no coração dela, falou, estamos juntos. Eu acho que você está certo. E eu disse para ela, então vamos orar agora para aparecer a oportunidade. Orei, e eu estou falando para vocês, para a honra e glória do Senhor, orei. Comuniquei isso aos meus filhos, que nós não haveríamos, já tinha comprado um terreno, estava praticamente pago esse terreno, local bom, condomínio fechado, tudo bem, para construir. Mas veio muito claro, claro como água. E aí eu disse, um belo dia eu levanto, vou na banca de jornal, compro um jornal, né? Isso faz aí uns 8, foi 2014, 2013, então eu ainda gostava de comprar o jornal, comprei o jornal, milhares. Pega o jornal hoje, pega o eletrônico e vê quantas opções tem. Vocês vão olhar e falar, não acredito. Milhares. Mais um me chamou a atenção, que estava dentro dos valores pré-determinados, eu anotei e liguei. Quando eu liguei, o sujeito falou assim para mim, ok, o senhor quer vir ver? Eu falei, quero. E eu quis ver e disse assim para minha esposa, eu vou ver sozinho. Eu não quero influenciar você, nem que você me influencie. O Deus que nós servimos vai mostrar se é isso ou se não é. Fui lá, vi, ele estava próximo a um stand de vendas e estava em construção esse que ele estava vendendo. Eu nem sabia que era da empresa, porque ali só estava escrito o nome. E eu fui lá e consegui ver, até já estava em fase de acabamento, né? Consegui ver, entrei. E eu entrava assim e dizia, é aqui. Eu só queria um pouquinho mais alto. Engraçado, né? Eu só queria um pouquinho mais alto. Mas fiquei tranquilo, porque para mim era aquilo que se ajustava exatamente àquilo que nós tínhamos, que eu tinha orado. Que nós tínhamos orado e que Deus tinha falado. Revelado, revela no coração. Não fala audível, mas você vê as impressões, você fica tranquilo, você sabe onde vai chegar. E fiquei tranquilo. Fui, eu disse a ela, ó, marca uma horinha, vem você ver agora, vamos ver separado. Eu nem falei, não é, tal. Ela foi, viu, falou, é isso. Bateu tudo que nós falamos, tudo que nós fechamos, foi perfeito. Fui lá, fiz uma proposta para o corretor. Na proposta que eu fiz, eu coloquei o terreno. Porque eu disse, eu não vou ficar com esse terreno aqui, coloquei o terreno. Eu coloquei o terreno, fiz a proposta, passei para ele gostou, falou, não, eu acho que está bem a proposta e tudo mais, só que você está colocando o terreno, vou passar. E passou, a diretoria, ele passou, demorou uma semana e pouco, ele retornou para mim e disse, ô Elcio, ó, eu vi aqui, retornei, cara, mas nós estamos com muito estoque, então nós não podemos pegar o terreno. Eu disse, ok, eu vou pensar, né, e te falo. Daria para a gente ter adquirido sem o terreno? Daria. A gente tinha condições de adquirir sem o terreno. Mas o Deus que eu sirvo tinha me mostrado alguma coisa diferente. Eu digo para ele, fique tranquilo. Falei com a minha esposa, vamos deixar. Vai aparecer outra oportunidade. Passou. Continuamos orando, passou 2, 3 semanas, ele me liga novamente. Alô, quem é? Não, é aquele que, puxa, senhor, é o senhor, pá, tudo bem. Ele falou, olha, o senhor não vai acreditar. Eu falei, não, fala, você precisa falar primeiro. Mas eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, lembra que você falou que queria um mais alto, na mesma prumada? Eu falei, sim, ele falou, eu achei. Lembra que você falou que queria colocar o terreno e tal? Eu estou vendo com uma pessoa aqui, ele parece que ele está em dificuldade. E as alterações que foram feitas é exatamente aquele que você queria. Área em tal lugar, assim, assim. Eu falei, ó, perfeito. Ele falou, eu posso fazer uma proposta? Eu falei, perfeito, pode fazer. A mesma que você me fez continua válida? Eu falei, perfeito. Ele fez. Demorou mais uma semana, ele me ligou. Seu Elcio, eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele estava em dificuldade, não sei se teve problema, mas ele aceitou toda a proposta. Só que com um detalhe.
Importante. O que ele pagou não dá o seu valor de terreno. Então, o senhor vai receber dele a diferença do que ele pagou, porque o terreno vale mais, e depois o senhor continua pagando normalmente para a construtora. Eu disse, Senhor, será que isso é verdade? Até concluir, fazer tudo, eu continuava achando que lá na minha mente que isso não era verdade. E foi plenamente concluído, plenamente feito nos valores. Né? Por quê? Voltando. Porque quando você tem um propósito e às vezes aparece uma urgência, você não pode decidir pela urgência, nós não podemos decidir pela nossa necessidade, nós temos que decidir pelo propósito. Então o Mamon, o gestor organizado, ele foca na obra do reino e foca nos propósitos. Então nós temos que ter critério, nós temos que ter planejamento, porque Deus honra aquele que tem critério e planejamento, amém? Aí, se você imaginar, por que eu tenho que ter critério, por que eu tenho que ter planejamento, por que eu tenho que ter uma visão? Porque é o seguinte, imagina que nós temos um gestor soberano, que tem tudo, dono do ouro, dono da prata, tem tudo. Alguém chega até ele para reivindicar alguma coisa. Só que a pessoa não sabe o valor, não sabe o quê, não tem um propósito, nunca fez um planejamento e chega simplesmente sem ser específico e pede, vagamente, ok? Então imagina um gestor homem, não faz de conta que não é Deus. Aí chega um outro sujeito, que tem histórico, tem um planejamento, sabe o quanto precisa, tem propósito em cima daquilo que vai pedir, e sabe que aquilo vai glorificar o reino. Você acha que esse gestor vai fornecer esse recurso para quem? Para o sujeito A ou para o sujeito B? É lógico, Deus é um Deus de inteligência. Não tem uma coisa na Bíblia que não tem um propósito, que não tem um caminho, que não tem uma inteligência. Existe uma inteligência, mas existe a graça dele e não tem jeito. Se você olhar isso, você vai falar, mas como isso pode? Isso é possível. Então, esse histórico, as pessoas não têm histórico. Então, isso atrapalha essa falta de empresas. Eu chego em empresa para dar consultoria, o cara fez 10 empreendimentos. Você pergunta para ele, escuta, fala para mim, quanto ele gastou aqui de argamassa por metro quadrado? Ele não sabe. Ele já fez, mas não anotou. Ele não tem o histórico. Quanto que ele gastou de perda no piso? Não, ele não fez, ele não tem. Pô, mas se você não tem aquilo que você não tem, você não marcou, você não vai controlar. Se você não vai controlar, você não vai ter uma melhoria contínua. Se você não vai ter uma melhoria contínua, o seu resultado vai ser pífio na tua vida financeira e nas outras áreas da tua vida. E, gente, quando você anota, é impressionante, você checa. Eu checo, desde a década de 80, todas as áreas. Vou falar uma área que eu tinha checado, eu falei, eu estou feito, né? E chequei na área da saúde. E pus várias coisas que eu tinha que fazer. Quando eu fui checar esse ano, em dezembro, normalmente é naquela última semana de dezembro, a hora que eu fui checar, para mim, eu tinha feito o exame urológico. Eu fui olhar no papel, eu não fiz. Não foi tão rápido que eu não percebi. Chequei, tiquei, já está marcado. Logo para o começo do... Por quê? Porque eu fui checar, porque eu tinha planejado, porque eu tinha que visto. Se você deixa passar, você deixa passar e não vê. Então eu checo em todas as áreas, vejo todos os campos, verifico qual é o percentual, verifico qual é o pessoal que eu consegui, o que eu não consegui, para trabalhar o próximo ano em cima daquilo que eu não consegui. Todas as áreas, física, mental, espiritual, profissional, financeira, familiar, todas as áreas. Todas as áreas. Isso vai te ajudando. Você vai sentindo se tem sentido, tem caminho. Então, cuidado. Puxa vida. Então, nós estamos falando agora do gestor. Então, o gestor tem que ter histórico. Nós estamos falando do gestor consciente, o gestor do reino, tem que ter histórico. Nós estamos falando que o gestor tem que ter coerência, tem que ter propósito, encarar de frente. Nós estamos falando de um gestor que, se você pegar ambientes americanos, eu estou dando uma pincelada, né, em tudo ali que a gente escreveu no livro, mas se você pegar de 50... pesquisas americanas indicam que uma pessoa normal gasta de 50% a 60% de tudo que ele ganha a vida toda para pagar juros e correção monetária.
Num país como os Estados Unidos, que lá o juro está alto pra caramba, está 4,75 ao ano. Hein? Aqui está 13,85, 75. Lá está 4,75, é um absurdo, hein? E o cara gasta de 5. Imagina no Brasil com juro de 13,75. O sujeito olha, ele olha para o cartão de crédito, olha ali e não vê que o cartão de crédito vai consumir a vida dele. Alguns que a gente atende, eu fico com tanta que eu falo, não é possível o cara pagar 450% ao ano. Quem consegue pagar 400, dá 15% ao mês, quando o rotativo entra? Não existe numerário ou planejamento que consegue matar isso. Então, cuidado com as dívidas, né? Encarar a dívida de frente. Dívida, se já aconteceu, como nós queremos limpar o passado, eu tenho que encarar. E é uma coisa que às vezes a pessoa olha, teve pessoas que você atende, não, mas eu tenho que pagar 20 mil, eu não tenho. Vamos fazer o seguinte, você vai lá e diz para o sujeito, mostra o teu orçamento e fala, ó, eu tenho R$150 para te pagar em 30 meses, 40 meses, tá bom? É o que eu tenho. Se ele não aceitar, você volta aqui que eu vou lá com você. Até hoje não teve um do aconselhamento faz 30 anos, em que o sujeito não tem aceito. Porque ele viu que não tem outra condição, ele sabe que se não for aquilo, ele não vai receber nada, zero. E outra, ele sabe que daqueles 20 mil, o principal deve ser 3 mil, o resto é juro e correção, ele sabe. O gestor, então você tem que ter essa malícia, não contrate o gestor, que é um gestor responsável do reino de Deus, não contrata nada pela parcela, contrata pelo custo, quanto vai custar, mas é pouquinho, eu fiz um consignado e pago só R$1,90 ao mês, é muito R$1,90 ao mês. É muito, R$1,90 ao mês, R$1,90 ao mês vai dar quase 40% ao ano, é muito, no juro composto, é muita coisa, ninguém aguenta. Às vezes vem uma senhorinha, a senhora agora vai ter que morrer com isso, e é o juro mais barato que tem, do consignado. Barato para quem? Para Mamon, caro para aquele que é gestor do reino de Deus, amém? Mamon te engana, me engana, ele quer nos enganar. O juro é barato. Mentira, não é barato. Então, cartão de crédito. Então, eu estou com algum problema. Não tem problema. Às vezes você orienta as pessoas, né? E você quer orientar, quer que as pessoas se dirijam. Né? Eu tenho que terminar, mas só para que vocês entendam que muitas vezes você indica para a pessoa. Eu já atendi pessoas que pagavam o carro com 60 parcelas. Estava quase acabando de pagar o carro, eu conto essa história no livro, quase acabando de pagar o carro, mas estava com dificuldade na parcela. Eu disse, vá lá, negocie essa parcela, tá certo? Devolva o carro, não tem problema, pega um mais simples, se a parcela é 500, você não pode pagar, passa por uma de 300, você vai ficar bem, né? Você não vai ter problema, porque você está vendo que você está com dificuldade. Bom, eu chego e Deus é tremendo, gente. Quando você ora, Deus é tremendo. Eu estou entrando no culto e eu vejo um carro novo, com plástico, tem gente que deixa, né, um tempo, com plástico no estofado. Vocês não acreditam, mas o Espírito diz, esse carro é da tal pessoa. Claramente, eu olhei e falei, esse carro deve ser, porque foi na semana, né? Aí eu vou, essa pessoa volta a falar comigo, eu disse, não, tudo bem, mas eu fiz um negócio. Como você fez? Eu fiz isso, o cara pegou meu carro, fez isso, ela já não podia pagar, tipo, 500, mas olha, ele conseguiu uma coisa para mim, eu dei o meu carro, tal, e fiz mais 72 parcelas de 450. Eu li aquilo, Senhor, assim, agora, e vem uma coisa dentro de você que você fala, Senhor, seja aplacado todo o espírito de ira, todo o espírito de revolta, agora em nome de Jesus, aí vem aquilo, a placa, você volta e fala, meu irmão, você vai morrer com isso. E dito e feito, né? Depois teve que revender e tal. É assim, por quê? Porque a pessoa não foi em cima de um propósito, alinhado naquilo que pode. Cartão de crédito é mentira, não é de crédito, é de débito. Cartão de crédito é só o nome, é só para facilitar a tua compra, mas ele não é crédito, você não tem aquele crédito, você vai ter que pagar no próximo. Não pense que você vai jogar para frente. Cheque especial não é nada especial, é mentiroso. Cheque especial que te cobra 3, 2,5, 4 ao mês, não é especial. Às vezes a gente pensa que ele é especial, então a gente tem que fechar
né? Então, os 3 pontos que nós falamos para que a gente entenda esses sintomas de Mamon, o que ele vem falar com a gente, esses ataques de Mamon, o gestor organizado, como que ele encara, e nós temos que responder para a próxima semana a seguinte pergunta: o quanto é suficiente? Não tem problema, não precisa levantar a mão, muita gente aqui sabe o quanto é suficiente. Mesmo esses que sabem, eu acho que deve delinear, olhar cada item, nós vamos falar um pouquinho deles aqui, para saber se isso é o que Deus quer ou não é o que Deus quer. Porque as pessoas não sabem o quanto é o suficiente. O quanto é suficiente para mim, para minha casa, para minha família, para o meu... O quanto é suficiente. O que aquilo me atende e o que está aqui que eu posso determinar de forma diferente, né? O que é mito, o que é realidade, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu estou colocando, o que eu não estou colocando. Lembra? Para que a gente tenha essa visão, a gente tem que encaminhar da forma correta. Se a gente não encaminhar da forma correta, a nossa visão fica deturpada, a nossa visão fica, não consegue engatar, né? Por que ela não consegue engatar? Porque eu vou ter lá em Salmos 25, 12 a 15, diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem e leva a conhecer a sua aliança. Os seus olhos estão voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, quando você estiver fazendo o que é suficiente, fala: Senhor, tira os meus pés da armadilha, porque o Senhor é o Deus que tira. Ah, mas eu preciso de alguém, de repente estou ajudando alguém. Gente, nem sempre a melhor coisa é você ajudar. Você precisa tomar um certo cuidado. Não estou falando das viuvinhas, não estou falando, né, das pessoas assim. Eu estou dizendo que às vezes você olha e a pessoa não cresce. Você ajuda, mas a pessoa não cresce. E a pessoa precisa crescer. As pessoas que estão à sua volta precisam entender esse fluxo. E a gente fica, ó vida, ó céus, ó sentimento. Lembra que eu falei que nós temos amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? O Espírito de Deus vai nos confortar nisso. Mas algumas coisas as pessoas precisam aprender, porque elas depois vão ter que viver sozinha. Elas vão ter que tocar a vida sozinha. Eu dou peixe, ela não vai aprender por ela. E aí você acha que está fazendo o melhor, sim, de coração e de emoção, mas de real valor para a vida dela, não acrescentou, porque ela ficou, entendeu? Ludibriada, enganada, e você acha que você está fazendo o máximo, não é o máximo. Então cuidado, né? Orçamento, gente, é mito ou realidade? Não, orçamento é uma ferramenta de gestão. Eu preciso ter uma planilha super... Não, gente, tem gente que eu venho aqui, dou um caderninho e falo: por favor, anota nesse caderninho aqui um mês o que você gastou e o que você ganha. O que você gastou, por favor, faça por grupo. Você vai fazer grupo alimentação, você vai fazer grupo transporte, você vai fazer grupo habitação, você vai fazer grupo, e faz por grupos. Por quê? Porque isso vai saltar aos olhos quando você olhar e dizer: ó, realmente isso é uma coisa que está extrapolando, né? É importante você entender isso, porque as pessoas quando abrem isso, muita gente diz: Elcio, eu não tinha noção do quanto eu gastava de celular. Eu não tinha noção do quanto eu gastava de energia. Eu não tinha noção do quanto eu gastava. Se eu deixo ligado um ar-condicionado, eu gasto de 20, pelo menos, dependendo do número de ar-condicionado, quase 20 a 30% a mais de energia, se eu deixo muito. Então, opa, se eu estou com alguma coisa e estou precisando daquele valor, eu tenho que mexer naquilo. E vai. E as pessoas não percebem. Então, tem essa sutileza, né? Então, eu estou perdendo tempo ou estou ganhando tempo fazendo? Não, você está ganhando tempo para prosperar mais tarde. Você está ganhando tempo fazendo o orçamento. Então, a nossa missão é o quanto é suficiente. Você vai colocar item a item, tudo para você. A gente não quer ver nada, mas você tem que saber disso. Não precisa de planilha complicada, quem sabe Excel, quem não sabe, um caderninho simples, somar uma coluna com a outra coluna para você ter algumas consciências. Vou dar um exemplo para vocês simples. Eu até coloquei isso no livro e algumas pessoas vieram me perguntar.
E muitas pessoas, Elcio, qual que é o percentual correto? Fala, não existe, porque tem que estar dentro do teu orçamento. E eu fui aconselhar uma pessoa, né? E quando eu olhei, eu vi que o grupo dele transporte, mas o principal era automóvel. Ele tomava quase 30%, 40% de tudo que ele ganhava. Eu disse, você acha isso normal? Ele disse, eu não sei. Falei, vou te dar um número. Então vamos. Se a Caixa Econômica Federal preconiza, quando ele vai te dar um empréstimo, que você vai gastar, na média, o limite, 25%. Eu gosto de falar 20%, para o cara ficar tranquilo. A 30% do que você ganha na habitação, me fala, o carro, os seus filhos tomam banho nele? Não. No carro você almoça nele? Não. No carro você dorme dele? Não. No carro você recebe as pessoas dele? Ele falou, não. No carro você faz um churrasco gostoso? Não. Eu falei, você acha que você pode gastar 40% do carro e que está tudo certo em relação ao que você ganha? É só você pensar e orar e colocar diante de Deus. Passou um pouquinho, ele veio me consultar outra vez. Um dos carros ele até vendeu, porque as prestações eram uma coisa de maluco. Tá. Assim, você tem que ter essa noção. Você tem que ter esse discernimento, porque se você não tiver, é diferente. Ah, mas eu vou, ora, coloca, perda ou ganho. Então eu tenho pouco ou tenho muito? Qual que é o percentual ideal? É ilusório? Então nós temos alguns passos, rapidinho para a gente fechar, para o ciclo fechado. E se a gente entender isso, esses passos, é eu ordenar o que são as minhas obrigações, separar. O que é obrigações? Algo que você já assumiu, porque primeiro você vai reservar para o grupo. Agora, o que é obrigação? Obrigação, o crente sabe que obrigação é obrigação. Assinei um contrato e pago um aluguel, é uma obrigação. Assinei um contrato e pago um financiamento, é uma obrigação, certo? Assinei um contrato e pago a minha mensalidade dos meus filhos na escola, é uma obrigação. Separar, uma obrigação. Uma necessidade. O que é uma necessidade? Necessidade, eu tenho uma calça e quero comprar uma outra calça. Eu tenho uma calça azul e quero comprar uma calça branca. Eu preciso dessa calça branca a ponto de comprometer o meu orçamento ou ali tem uma folga? Não, se eu tenho uma folga para minha necessidade, ele vai ficar ali. Eu tenho um iPhone 14, do 11, eu preciso de um iPhone 19, último tipo, que vai me dar a batida de asa do passarinho e vou comprometer, não tem problema, aquele meu comprometimento não é grande, eu vou colocar aquilo como uma necessidade minha, ou depois eu vou colocar até no meu desejo. Então, 3 grupos importantes. Um grupo é para você bater nas obrigações, o outro grupo é nas necessidades, e um terceiro grupo nos seus sonhos. Terceiro grupo nos seus projetos. Vou trocar o meu carro em 2025. Ok, você vai colocar ali uma reserva para trocar o teu carro em 2025. Vou fazer uma viagem, gosto muito, quero conhecer a Europa em 2028. Ok, você vai fazer, pertinente, cabe dentro do meu orçamento, eu vou fazer. Não abra mão de colocar todas essas colunas e não esqueça, né? É uma coisa muito importante. E a gente esquece às vezes disso, né? Tenho que colocar na minha conta aquilo que eu invisto no reino. Aquilo que eu coloco no reino, aquilo faz parte do meu orçamento. Aquilo é parte integrante do meu orçamento. Porque a boa semente que eu vou plantar vai ser a colheita que eu vou colher. Então eu tenho que pensar nisso, né? E eu me lembro muito claro, quando eu pensava nisso, quando eu vim para Jesus, eu fazia uma conta, eu escrevi até no livro, e eu vinha e falava, como que pode, Senhor? Na época, eu fazia a conta do fechamento do imposto de renda toda vez, entre fevereiro, março, e eu conseguia guardar no máximo 10%, 11%, tal, de tudo aquilo que eu havia ganho no ano anterior. E quando eu soube que eu tinha que dar, na época eu lembro que eu dava 10%, eu tinha uma premissa que eu dava mais 2%, então quando eu soube que eu queria investir nisso, eu dava de oferta 2%, e eu falei, estou perdido. Meus 11% vai embora, meus 12% não vai existir. A cabeça de quem? Guiada por quem? Por Mamon. Amém?
Quando eu comecei a orar e fiz isso, no primeiro ano, eu dei 2 de oferta, 10 de coisa, eu guardei 15. Eu olhava aquilo e falei, não estou entendendo. E foi. E foi, isso faz 30 anos atrás, e eu vejo a diferença que faz, amém? Então, essa diferença eu tenho que saber. Então, o que é minha obrigação, o que é minha necessidade, o que são os meus desejos, estabelecer essas coisas, né? E quando eu estabeleço essas coisas, eu olho e falo, mas, Senhor, por que o que eu estou fazendo aí você vai orar em cima daquilo. Nós temos que chegar aqui na sexta-feira que vem, pelo menos com o meu ciclo fechado. O que eu necessito? Já viu, já olhou, já envolveu a esposa. Quem tem filho maior já envolveu os filhos, vê onde dá para mexer, vê quais os sonhos, é bom contemplar o sonho de todo mundo, amém? Né? Às vezes eu tenho um sonho, eu quero ir para Brodowski, o outro quer ir para Cravinhos, dá um jeitinho, fica no meio do caminho, vai para o lugar, vai todos para um lugar só, verifica o que é, para sentar, para verificar e fazendo as coisas bem ajeitadinhas. Então, eu tenho que dividir as minhas obrigações, as minhas necessidades, os meus desejos. O balanceamento e a verificação, que é o checking do orçamento, nós vamos falar na próxima semana, mas então, nós oramos, tivemos uma visão, Deus abriu, ampliou a visão, nós já sabemos o que nós queremos, nós vamos cumprir com os propósitos, nós vimos quais são os ataques de mamão, nós vimos quais são as coisas que estão na nossa cabeça, mas que não é verdadeira, nós vimos o que é falso, nós vimos o que é verdadeiro, o Deus que eu sirvo é o Deus de verdade, então Ele vai me abrir, não confundir, Ele é a fonte, meu trabalho é um canal. É um canal. Os juros compostos é um canal. Mas a fonte verdadeira que não se esgota está lá e eu vou continuar orando, Sabendo que estou montando meu orçamento, não existe orçamento sem reserva emergencial. A gente faz um orçamento, é autônomo, e não coloca nada na reserva emergencial. O que eu digo? Você tem que ter uma reserva emergencial para quem é assalariado de pelo menos, o Bill Gates fala muito mais, pelo menos 3 meses. Eu preciso de 10, eu tenho que ter 30 de reserva emergencial. E para quem é salário normal, não é autônomo. O autônomo, eu puxo de 6 a 12 meses. Porque você é autônomo, você não sabe se aquilo vai entrar. Então você tem que ter, o cara precisa de 10, ele tem que ter uma reserva emergencial pelo menos de 60. Amém? Ah, mas eu não tenho. Vai buscar. A gente vai dar um jeito de buscar. Então você tem que deixar uma base para você ter essa reserva. Para não sofrer, entendeu? Senão todo mundo sofre, a família sofre, você sofre, todo mundo sofre. Então, qual que é a nossa meta? O Senhor viu, abriu a visão, nós vamos estabelecer isso muito claro, depois a gente vai olhar, entrar nisso, entrar com mais clareza, porque nós estamos indo no caminho. Os pilares, né? Eu vi, iniciei, Deus abriu a visão, estou planejando, vou montar ali uma ferramenta que é meu orçamento, vou seguir, vou ver o que é real, vou acompanhar, vou checar depois, PDCA, vou checar e vou agir novamente. Faço no primeiro mês, bateu, dá para mexer aqui, não dá, não, puxa, eu estou aqui com a net que é R$500, pô, não dá para baixar para 300? Dá. Se liga lá, tira alguns canais, você vai ver que dá, e vai ajustando o orçamento. Eu estou aqui, tal, gasto tanto dinheiro, dá para mexer, dá para colocar, amém? Eu estou saindo, mas tenho um sonho, abre mão 4 vezes por semana, mas de repente eu saio 2, pego isso aqui, ponho no meu sonho, né? Para contemplar todo mundo, para minha viagem ou para coisa assim. Mas conversar com os pares, amém? Então, para que a gente entenda, se a gente não entender, nós vamos ficar sem saída, amém? Lembre-se, isso é muito importante. Primeiro eu tenho que saber o que é suficiente. Lembre-se que as nossas decisões e não as nossas condições de vida determinam o nosso destino. Outra frase que eu gosto muito, destino não é uma questão de não é uma questão de aborrecimento, não é uma questão de sorte, não é uma questão de oportunidade. Destino é uma questão de escolha. Não é uma coisa a se esperar, e sim uma coisa a se conquistar. Amém?
Se você quer um destino, se você quer conquistar uma independência financeira, se você quer conquistar algo que te dê tranquilidade, nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria lá atrás, nós vamos falar um pouquinho, mas por enquanto, então, nós abrimos o coração, oramos, joelho no chão, já sabemos, o Deus vai nos dar graça. Vou reunir quem é da minha equipe, minha família, minha esposa, meus filhos, quando tem entendimento. Se tem um filhinho de 5 anos, esquece, de 3 aninhos. Mas se eu tenho a partir de 7, 8, de repente eles já entendem, né? Já pega, conversa e tudo mais. Agora eu vou saber qual é o quanto eu preciso. O meu orçamento tem que ser um orçamento fechado. E por que o orçamento fechado é importante? Eu vejo gente sendo entrevistada na televisão. O que é que você vai fazer com o seu 13º? Eu vou comprar presente. O que é que você vai fazer com o seu 13º? Eu vou pagar dívida. O que é que você vai fazer com o seu 13º? Não, eu vou amanhã na casa da minha sogra e vou comer tudo. Gente, isso é da mesa para a boca. Ou a gente para e faz o que o dono do reino quer, ou a gente sempre vai ser funcionário, empregado de mamão. Amém? Que Deus abençoe, nos dê graça e discernimento. Glórias ao Senhor, em nome de Jesus.